Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu quero ler com os irmãos a primeira carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 12. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga espere por mim. Todo mundo achou? O texto diz assim: acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Obrigado, Adriano. Vamos orar? Feche seus olhos. Tomem o seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos falado sobre o Espírito Santo, e nós na semana passada começamos a falar sobre os dons, e nós falamos já sobre os dons de revelação, e hoje nós iremos falar sobre os dons de poder, que aí dentro do estudo bíblico eles são divididos, são 9 dons. E nós temos já iniciado na semana passada, onde foi dito que a outros pelo Espírito, no versículo 9, é dado o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas. Vale lembrar e se recordar sempre que Paulo, quando começa a escrever, a ideia era corrigir o erro que havia naquela igreja. E nós temos estudado como a ideia de corrigir o erro dentro da nossa igreja, mas que a gente possa ajudar alguém que está fora. Os irmãos sabem que hoje tem muitos sinais que Jesus está voltando. Não sei se você assiste, se você vê as coisas que estão acontecendo em Israel, a evidência que pode a qualquer momento estourar a terceira guerra mundial. Ontem quem acompanha viu que a bolsa da China caiu 19%, é 19% a bolsa do Japão. Isso causa um estrago financeiro, e o estrago financeiro ele traz um estrago social, e isso vai gerando aflições, isso vai gerando guerras, desesperos, e eles estão trabalhando de uma forma que seja viável uma só moeda, que não exista mais esse câmbio, que exista só uma moeda mundial, que aí vai tudo caminhando para um governo mundial, e vocês já sabem o que a Bíblia diz sobre isso. E nós temos vivido uns dias que parece que isso não é real. Mesmo vendo, nós não estamos considerando. E cumpre-se o que Jesus disse, que será como nos dias de Noé. Viram a arca, viam o trabalho ser feito, mas não causava mais efeito. E nós vivemos uma situação que parece que Deus não está nem aí. E esse não está nem aí nos faz viver meio voando, né? Se você parar para você analisar o seu dia hoje, o seu, eu analiso o meu, você analisa o seu, com Deus hoje. Quanto tempo eu passei com Deus hoje? Eu digo um tempo de qualidade, conversando, rindo, se divertindo, passando calor e falando, Jesus, né? Se aqui está quente assim, mas o inferno, ainda bem que eu não vou para lá, né? O céu vai estar mais tranquilo, tem um rio, né, que alegra a cidade de Deus. Então nós vamos ficar tranquilos lá no céu. Qual foi o tempo que você passou com Deus?
Quanto tempo hoje você considerou que poderia ser hoje a volta de Jesus? Sendo que se ela acontecesse hoje, todos os projetos ficariam para trás. Não que devemos parar de projetar, mas que dentro de cada projeto nosso temos que começar a incluir a iminente volta de Jesus. Porque a própria Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. E isso significa que vai ser muito rápido. E diz que vai ser também como um ladrão que chega e leva. Não tem um pré-aviso. Não vai dar para falar assim, está voltando, corre. Seria fácil, né? Olha, amanhã, pronto, todo mundo para, tranquilo. Mas o ensino bíblico, ele diz que nós temos que ficar atento. E dentro, quando se fala de Espírito Santo, hoje existe um movimento de profecias, de revelações, de dizer assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Pessoas que buscam uma emoção espiritual. Pessoas que cresceram dentro da igreja, mas que acabaram não conhecendo Cristo. Conhece tudo, como funciona, os processos, mas que não conhecem Jesus. E fica fácil saber quem não conhece Jesus. Biblicamente fica fácil. Temos que pensar hoje se conhecemos Jesus e se temos feito de Jesus o nosso apoio no meio dessa sociedade. E estudando os dons espirituais, nós precisamos voltar a pedir a Deus que use de misericórdia. Mas como Ele vai usar os dons se nós não cremos mais nisso? Se nós não acreditamos que nós estamos, na maioria, como Tomé. Porque o que aconteceu, irmãos? A brincadeira foi tanta e é tanta que tem alguns irmãos que não gostam de falar disso, deixa isso para lá. Quando vê uma manifestação espiritual, não crê. Acha que é uma meninice. Por quê? Atualmente, o que é manifestação espiritual? É alguém gritando? É alguém dizendo glória a Deus, aleluia, alto? É alguém batendo palmas? É alguém até sapateando? É alguém dando aviãozinho? Essa é a referência que eu e você tem de alguém espiritual. É muito difícil você ver alguém pregando e dando ensino e falar que homem espiritual. Você fala que homem inteligente, você fala que ele estudou, mas você não fala que ele é espiritual, porque para nós foi ensinado que o espiritual é quem tem essas características visíveis. Não que não exista característica visível, mas o Senhor só pode operar verdadeiramente quando dentro de mim existe um homem espiritual de verdade, não uma aparência. Então nós temos estudado para que a gente não fique sendo vítima e que também não se faça de desentendido, não é isso? Lembrem-se do primeiro dia que nós estudamos, que foi dia, eu não lembro o dia não, e eu anotei aqui, mas eu estou com um probleminha de visão nesses dias, e eu não consigo ler o que eu anotei, mas faz um pouco de tempo já que nós começamos a estudar sobre isso. E o primeiro dia que eu fui dar esse estudo, eu falei para os irmãos o seguinte: se você não aplicar todas as quartas-feiras a regra do ensino, você não vai aprender nada. Vai acabar e você vai continuar do mesmo jeito. Porque não adianta também fingir e pensar que só ouvir vai trazer algum efeito. Eu preciso sair daqui e aplicar o que eu ouvi. Não é assim que a gente faz na escola? A gente estuda engenharia, não sei se você já estudou alguma matéria na faculdade. Quando você vai trabalhar, não é igual. A prática, ela vai te trazer situações que a escola não trouxe. Foi muito simples ouvir Jesus pregar. Em alguns momentos, se você pega o texto de Mateus, Jesus passou o dia inteiro contando parábolas, fazendo milagres, depois manda os discípulos ir para o mar. Quando chegou a tempestade, qual foi a pergunta? O Senhor não se importa que a gente está perecendo? Peraí, vocês não acabaram de ouvir ele fazer, de falar? Porque na teoria é muito simples ser espiritual. Na teoria é muito fácil ler e entender. Mas isso quando vai na prática, perdoar quem te ofende, amar sem negar, não perder o ânimo diante do mundo e da incerteza que é real nos nossos dias, aí nós começamos a ter problema. E como que eu posso viver uma realidade? Se eu tiver verdadeiramente o Espírito Santo. Se eu achar que tenho o Espírito Santo, eu não consigo. Mas se ele estiver verdadeiramente dentro do meu coração, nada me para, nada me faz desistir. Eu vou ter dia que eu vou estar chorando.
Vai ter dia que eu vou estar mais triste, mas eu vou estar continuando. E isso nós temos visto que não é uma realidade. Quantas pessoas não conseguem mais ter a certeza que o Espírito Santo está com ela? Então nós falamos na semana passada dos dons de revelação, onde nós falamos da palavra da sabedoria, que é onde Deus capacita para que a resposta venha na hora certa, do jeito certo. Nós falamos até que Salomão escuta aquelas mulheres falarem que é o meu filho, é o seu filho. Salomão de repente diz, corta pela metade, e aí ninguém briga. Uma disse, é isso aí, se não é meu, não é seu. Naquele momento Salomão falou, dá para outra, porque uma mãe, ainda que perda o filho, ela não deseja a sua morte. Essa sabedoria, ela vem do alto. Falamos também que tem uma sabedoria que ela é do diabo, que ela é maligna, que ela é diabólica, que ela é animal. E nós temos visto que hoje muitas pessoas inteligentes têm trabalhado só para o diabo. E nós temos que ficar atentos com isso. Falamos também sobre a palavra da sabedoria e da ciência, que é quando Deus traz uma coisa que só você sabe. Como foi o caso da mulher lá no poço de Samaria. Quando Cristo fala com ela de algo que só ela sabia. Isso também é um dom que vem de Deus. Nós falamos também do dom de discernimento do Espírito, que é um dom que salva a igreja de ser enganada, que é um dom que nos tira da ilusão do mundo. É discernir, é fazer o juízo justo, é ouvir uma coisa e falar, isso não tem Deus. E entenda uma coisa, todo mundo que estiver sendo, usado por Deus, e tiver algumas características que não competem a um homem de Deus, faça atenção. E a gente tem um hábito de ignorar os sinais. A gente tem um hábito de ignorar o que Deus falou. Porque se faz bem para mim, irmãos, o brasileiro diz que de graça até isso dói. Porque não entra. É duro. Mas o brasileiro aprendeu que de graça. E nós temos a graça, mas foi pago um alto preço. O preço de sangue de Cristo Jesus. Então nós falamos sobre o dom do discernimento, que poucas pessoas procuram. Por quê, irmãos? Perceba, tem dons que você não fica famoso na igreja. Entre aspas. Ninguém fala que você é espiritual se você vê uma pregação e fala, é o diabo que está falando. Ninguém fica... E nós vivemos num tempo que todo mundo que é espiritual quer ser reconhecido. Aonde está escrito, por exemplo, uma coisa que a gente fala, e esse dia até teve um assunto aqui, que a gente vai chegar lá, mas só para os irmãos entenderem, a Bíblia manda eu falar em língua estranha dentro do culto, alto só se tiver interpretação. Se não tiver interpretação, a Bíblia diz o seguinte, fale você consigo mesmo. O que significa isso? Fala baixinho. Mas eu quero mostrar para você que eu estou espiritual. Aí o que eu faço? Uau! A Bíblia diz o seguinte, quem me escuta, se for não crente, fica até escandalizado. Vai falar assim, o que será que ele está falando, meu Deus? Eu não sei nem o que é isso. E nós não temos essa preocupação. Por quê? Queremos ser espiritual aos olhos das pessoas. E talvez o meu e o seu problema seja esse. Até hoje, está vivendo um cristianismo para dizer para você que eu sou pastor. Isso não pode ser assim. A primeira coisa, eu tenho que ter um compromisso com Deus. Você deve reconhecer o que você vê, mas o que você vê deve ser verdadeiro. E nós estamos estudando esse tempo para que isso não tire de nós a verdadeira vida com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, que é o dom de fé. Esse dom de fé, irmãos, não é a fé que Jesus morreu. Esse dom de fé não é o dom que faz você crer todas as manhãs, que compensa viver uma vida santa. Esse dom é um dom dado para você fazer coisas extraordinárias. Nós temos, por exemplo, abra sua Bíblia comigo. Isso daqui, Atos capítulo 3, vamos ler do 1 ao 8. Isso daqui é uma representação clara de quando você tem na sua vida esse dom. Você não tem medo. Perceba uma coisa, você fala coisas que você naturalmente não falaria. Olha o que diz o texto. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, 3 horas. E era trazido um homem, e aqui eu quero que a gente leia o texto,
porque o texto por si só faz eu e você dar glória a Deus. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Um problema que não tinha nenhuma interferência fora. Ele nasceu daquele jeito. Ele não tinha histórico do que era andar. Ele não tinha histórico de médicos dizendo, vai dar tudo certo. Não. Eu não sei se você já viu algum cego de nascença sentir falta de ver. Algum aleijado sentir vontade e sentir falta de andar. Porque ele nunca viu, ele não sabe o que é ver. Esse homem não sabia o que era andar. E perceba, todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, isso daqui, você pense por favor aí no que você está lendo, hein? Vou fazer uma pergunta. Quem crê que a Bíblia é uma verdade? Diga amém. Amém. Olha o que você está dizendo, hein? A qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E aqui uma pergunta. Quem sabe o que é esmola? Diga amém. É sempre a maior nota que tem na carteira. Não é verdade? Eu acho que é, irmão. Você vai dar esmola, você fala, não, tenho que dar a nota de 100 euros. É assim? Quem aqui já foi dar esmola e ficou preocupado porque só tinha moeda? Você falou, não é justo, eu vou ali sacar um dinheiro. A esmola tem que ser o meu melhor. Não é isso, irmãos. Esmola é a sobra da sobra da sobra. Aquele homem estava sem expectativa de algo bom. É uma esmola, uma que você tiver. Já viu aquele homem que fala assim, qualquer coisa serve. Eu nunca dou, irmão, 5 centavos, 2 centavos. Se vai dar, já dá a moeda de 2 euros. Não é muito, mas... Não é verdade? Porque você dá também 5 centavos, irmãos, é falta de respeito com o mendigo. Não é? Eu não dou. Às vezes eu tenho umas moedinhas, o cara pede, eu nem dou. Eu falo, não tem. Tem que dar. Se vai dar, dá direito. Esse homem esperava receber daqueles homens o que ele já estava acostumado a receber das pessoas. Talvez você está acostumado a viver só de esmola espiritual. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo melhor para nós. Algo que supre as nossas expectativas. E esse homem não está preocupado com o batismo nas águas. Esse homem não está preocupado com a escola bíblica dominical. Ele não está preocupado em aceitar Jesus. Ele não está preocupado em ser um membro da igreja. Ele está preocupado em receber esmola. Guarde isso aqui que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vai mais à frente. E Pedro com João, fitando os olhos neles, disse, aí começa o mover. Olha para nós. Tomou direção. O cara já olhou. Olha o que diz o texto. E olhou para eles esperando receber a nota de 50. Falou, pronto, e agora? Se mandou eu olhar, vai sacar a nota de 50 e vai me dar. Hoje as moedinhas ficarão para trás. Olhou. Cadê o texto, meu Deus? Obrigado. Olhou esperando receber deles alguma coisa. Eles vão me dar alguma coisa. Aí Pedro já começa com uma palavra desanimadora para quem esperava alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro, não tenho, Pedro, acabou com a minha esperança. Nem ouro, nem prata, nem ouro. Agora escuta o seguinte, mas o que eu tenho, charisma, eu te dou. Escuta uma coisa que a gente tem que orar aqui para que a gente volte a viver isso, porque está faltando, não está? O que a gente pode dar para alguém hoje? Se as pessoas só querem dinheiro, não importa que elas querem dinheiro. O importante e o que nós temos que refletir é se nós temos além do dinheiro. Ele vai dizer o seguinte, o que eu tenho, o que nós temos, isso daqui você tem que ler ali, ó. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Até aqui está normal, irmãos. Até aqui está tudo meio espiritual, mas normal. Você vai ver o que é dom quando você tem a coragem de dar a ordem e de cumprir a ordem.
Olha o que ele vai fazer no próximo versículo. Aqui já ficou doideira. Aqui já vira uma loucura. Ele deu a mão. Tinha certeza do que estava falando. Não estava provando para ver se ia dar certo. Não estava brincando de repreender demônio. Estava repreendendo demônio. Não estava brincando de dizer eu sou crente. Não, estava sendo crente. Ali ele vai fazer o seguinte, ó. E tomando pela mão direita. Dá a mão aqui, rapaz. Não estou brincando, não. E eu fico mais loucura. É que o cara, sem ter nada e nem esperar nada, ele deu a mão. E logo seus pés e artérios se firmaram. Irmãos, eu não sei se você crê nisso, e nós temos que orar, porque a bagunça tirou da gente esse dom. Eu me lembro que a minha esposa teve o privilégio, eu não. Mas tinha uma igreja lá na nossa cidade, eu só vi o quarto cheio de muleta, cadeira de roda, mas assim mesmo, as muletas assim do lado, Ezequiel Rainha, né? É o pastor Ezequiel Rainha. As muletas, irmão, muleta mesmo, mas não era de gente que estava andando de muleta, é gente que não tinha mais como andar. Cadeira de roda não era de quem estava cansado e chegava na igreja, era de quem não andava mais. E hoje, por causa da negligência, nós temos deixado de ver isso acontecer no nosso meio. Mas eu quero que você e eu começamos a fazer o Senhor. Nós queremos esse dom, Senhor. Nós queremos ver quem está com a coluna travada, ter a coluna destravada em nome de Jesus. Nós queremos o osso que está fraco ser restaurado em nome de Jesus. Nós queremos perna que não se mexe mais, começar a mexer de novo em nome de Jesus. Esse homem nasceu. Quem aqui fez um probleminha? Aqui, o Cleuber, foi lá no... Está fazendo fisioterapia, né? Parou já? Deu certo? Acabou? Fez um negocinho, irmão, brincando com o filho. 7 meses de molho. 5 meses de molho. Quando ficou bom, tá bom não. Tem que fazer fisioterapia. Porque senão, esse homem... Você sabe quantos anos ele tinha? Mais ou menos. Ele está ali todo dia na porta do templo. E aqui, isso que é o dom de Deus. Quanto ele pagou? Quanto ele pagou, irmãos, para receber? A gente está brincando com Deus ou não está? Tem igreja séria hoje no mundo? Não tem. E às vezes a gente faz uma... Se isso aqui acontecer aqui, ninguém fala de Jesus. Sabia que ninguém fala de Jesus? Fala da igreja. Fala do pastor. Isso daqui nós temos que orar ao Senhor. As pessoas hoje vê um movimento, seja ele qual for, começa a falar da igreja e do pastor. Sendo que quem fez isso aqui foi o dom que Deus deu de graça. Alguém que não tinha perspectiva, volta a ter perspectiva. E ele não cria em Deus. Ele não estava ali com a fé que nós temos teoricamente hoje aqui. Tem alguém aqui que não é cristão? Todos são cristãos? Todo mundo. Quem aqui nunca viu falar de Jesus? Quem aqui nunca viu falar que Jesus cura? Quem aqui nunca ouviu falar que Jesus tem uma promessa? Quem aqui nunca ouviu falar que quando você crê nele, você pode pedir o que quiser que você recebe se você pedir com fé? Ele não tinha essa informação. Mas ele encontrou com alguém que tinha, não a informação, mas tinha o próprio Cristo nele. E o que está faltando em nós não é informação, nós estamos cheios de informação de Bíblia. Sabemos um monte de versículo de cor, sabemos os paradigmas cristãos todos, mas o que está faltando é a gente voltar o joelho no chão e falar assim: eu preciso que o Senhor me encha. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito Santo. Nós precisamos voltar a pôr essas mãos em algum lugar e alguma coisa acontecer. Abra sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Quero ler Hebreus 11. Abra aí. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero ler um versículo só, que vai nos dar uma direção que a gente tem que, nessa noite, pedir ao Senhor que nos dê esse dom, nos ajude a ter esse dom. Acharam aí Hebreus 11? O versículo de número 6. Diz o seguinte: ora, sem fé
É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os relacionamentos hoje cristãos não são mais assim, crer que Ele existe. Precisamos nessa noite, nós que já estamos aqui, já ouvimos a palavra de Deus, já temos conhecimento. Por que eu não estou buscando isso? Por que eu não estou buscando os dons espirituais, o dom de sabedoria, o dom de ciência, o dom de discernir espírito? Irmãos, o dom de discernir espírito me tira do engano. Ninguém me engana. Ah, mas está cuspindo fogo. Não, mas é fogo estranho. Não, mas falou palavras bonitas, mas não era Deus. Mas chorou, mas não era Deus. Não, mas voou, não era Deus. Eu quero que você hoje aqui, em nome de Jesus, comece a se preocupar, porque nós precisamos pedir esses dons. E esse dom, irmão, está disponível. Você tem noção que está disponível um dom de cura, mas aí não é eu que determino, é dom. E Ele usa como Ele quer. Porque todo mundo aqui já pensou assim, pelo menos eu acho. Se Deus curar essa pessoa, o nome dele vai ser exaltado. Não vai não, já é exaltado. Não, mas se Deus curar essa pessoa, eita, o mundo vai... Não, nós pensamos errado. Pedis e não recebeis, porque pede mal. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Para que eu quero ter o dom de cura? Para que todo mundo venha até mim, e eu comece a ter a minha agenda cheia, e eu viro uma referência, e eu virando referência, todo mundo me procura. Não é para isso, irmãos. O dom, ele fala o seguinte, dons de curas, porque tem muitas enfermidades. Não é uma coisa que você pode falar assim, não, eu tenho um dom de curar dor de cabeça. Não é assim. São enfermidades. Eu lembro que o pastor João Bosco me contou um testemunho de uma irmã que veio pedir oração. Porque Deus, às vezes, Ele constrange quem está aqui na frente, para que quem está na frente não perca a direção, porque está aqui na frente. A menina falou, o senhor pode orar por mim? Falou, o que é o problema? Estou com dor de dente. Dor de dente? Cadê o dente? É isso aqui, no Brasil fala uma caçapa, buraco. Aí o pastor falou, minha filha, escovar o dente, né? Você é dentista. A menina simples. Ele falou, mas você já veio, vamos orar. Orando só para cumprir a função. Senhor, em nome de Jesus, abençoa tua filha, tira essa dor, amém. A menina nova começa a gritar, os pais vêm e falam, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O pastor já ficou assustado. Falou, pronto, agora vai dar problema. Minha boca inchou, minha boca inchou, minha boca inchou, minha boca inchou, e nada de boca inchada. Não, está tudo normal. Quando a menina abriu a boca, e aí, quem não crê, fala, olha as mentiras dos crentes. Mas o dente estava perfeito. O pastor cai no chão e pede perdão a Deus. Porque ele não estava ali para definir o que Deus pode fazer ou não. Ele estava ali para orar e para crer que Deus tem poder de fazer o que Ele quer. Então que você nessa noite, irmãos, quando vim, esses dias eu orei para um irmão, não posso falar aqui, o irmão me pediu, eu orei, eu falei assim, eu vou orar. Como eu não estou vendo ele, eu espero que tenha crescido lá o cabelo dele. Ele pediu para mim, ora para mim, para o meu cabelo crescer, pastor. Eu orei, irmãos. Quem fez o cabelo? É Deus, é. Eu não sei as motivações dele, mas eu orei. Falei, Senhor, faz nascer. Que ele vira um Sansão. Chegou aqui, a primeira coisa que eu falei para os irmãos, ora aí, porque eu deixei no Brasil uma pessoa que quando eu voltar lá, se ele tiver careca, eu vou ter problema. Mas temos que... Hã? Ah, tá bom. Não, irmãos, não tentamos ao Senhor. Glória a Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos pedir esse dom, irmãos. Vamos pedir mesmo. Vamos começar a orar mais, irmãos. Vamos começar a pedir a Deus para nos usar. Para a gente não ficar sendo frequentador de igreja. Cumpridores de uma agenda gospel do mundo. Para ser mais um povo que se reúne só. E se Deus começar a curar aqui, vamos deixar tudo para a glória de Deus. Quem foi? Foi Deus. Não, mas quem orou? Não interessa quem orou, foi o Espírito Santo que veio, moveu, curou e fez. Se a gente, irmãos, se tiver uma unidade, se tiver um propósito, nós vamos abrir mão do ego, nós vamos abrir mão do orgulho, nós vamos abrir mão da soberba, e nós vamos ver Deus fazer milagre, gente vendo milagres. É importante crer, é importante orar. E
Então, se você não tem pedido a Deus, comece a pedir em nome de Jesus. E aí, tem umas coisas que a gente às vezes vai ver, que as pessoas, quando encontram alguém que tem esse dom, eles vão sendo curados sem ter fé. Sabia que tem gente que foi curada sem ter fé? Abre sua Bíblia comigo aí. Vamos refletir nos textos bíblicos. Mateus 8:10, abre aí. Aí tinha um centurião que foi falar com Jesus, e ele vai até Jesus. Quem não se lembra da história, o centurião chega até Jesus e diz o seguinte: o meu servo está doente. Aí Jesus fala: eu vou lá com você. Ele falou: não, para por aí. Você tem um monte de coisa para fazer. Eu também tenho um monte de coisa para fazer. E eu também sou um homem de autoridade. Quando eu mando, alguém vai ter que obedecer. E eu acredito que se eu der uma ordem aqui, ele é curado lá. Irmãos, o homem está lá nem aí, ó. Não sabe quem é Jesus. Não está esperando nada, mas tem alguém aqui crendo. Perceba que ele foi curado de lá, mas a fé estava do lado de cá. Você pode hoje aqui usar a sua fé para que Deus liberte quem está lá, para que Deus tire da treva quem está longe. Só que eu e você precisamos estar aqui tendo essa fé. Aí Jesus vai dizer o seguinte: e maravilhou-se. Pensou você maravilhar Jesus? Eu fico pensando em Jesus olhando assim e falo assim: misericórdia, para você crer mesmo? Você acredita mesmo que só uma palavra minha vai curar? Irmãos, por isso que eu digo, ou a gente nessa noite começa a fazer atenção que estamos perdendo a oportunidade de viver coisas sobrenaturais, tem que começar a crer. Não se segure. Ah, mas não crê. Eu falei algumas coisas, como a gente está falando desse negócio de cura, de fé, eu me lembro que quando Deus também fez uma promessa, que eu falei com o irmão velho da igreja, foi desse jeito. Acabou o culto, a irmã falou comigo, eu acreditei, cheguei no irmão, falei: ó, Deus falou. Sabe o que ele falou para mim? Crente velho, hein? Vai devagar, Valdomira. Acredita em tudo não. Falei: meu Deus, acabei de chegar na igreja, Deus falou uma coisa muito boa. Por que esse irmão veio falar para mim não crer? Porque ele não creu. Como ele não creu, ele não viveu. Só vai viver quem crê. Se você quiser se apoiar nos outros, continue. Você vai ser como ele daqui uns anos. Alguém frustrado. Eu conheço vários homens velhos que são frustrados, porque não creram, não abandonaram. E tem que abandonar, irmão. Eu vou dizer um negócio para você: tiver que abandonar, abandona. Vou para o culto, mas vai perder. Não, eu vou para o culto. Está abandonando, está doido? Não estou doido não. Eu sei que ele tem condição de me usar e de me fazer uma referência e de sustentar a minha vida do jeito que ele quer. O problema é que para Deus, nós estamos com dúvida se Deus é fiel. Nós estamos com dúvida. Não, mas se eu deixar, não, será que ele vai cuidar de mim? E quer viver mesmo milagre desse jeito? Tiago diz o seguinte: não pede duvidando não. Quem pede duvidando é como a onda do mar. Não é isso que ele diz? Hoje diz o quê? Amanhã? É Deus bom! Oh, cadê meu Deus? Eu não aguento, vou parar. Pede com fé. Se tiver que abandonar alguma coisa, abandone e diz: não, tem algo melhor para mim. Você já pensou você ser usado por Deus para falar para alguém ser curado em nome de Jesus? Essa pessoa ser curada? Irmãos, eu vivi uma experiência com Deus que eu nunca falei disso, porque eu não gosto de falar, porque parece, que é estranho falar, mas eu estava num lugar, e uma amiga da minha mãe, doente, pensou: o filho da Nilva é crente, eu vou, e estava muito cheio onde a gente, e ela disse o seguinte: eu vou ali tocar nele. Não sei se a Dani lembra. E eu não sabia de nada, eu também fiquei sabendo depois pela minha mãe. Ela falou que chegou lá, tocou em mim e ficou curada. Eu não sei, irmãos, eu não tenho, nem sabia de nada. O que eu digo para você é o seguinte: se você estiver com Deus, Deus te usa para abençoar pessoas, e você nem vai saber, mas elas vão ser abençoadas, e lá no reino tem um memorial dizendo: ele era um instrumento meu. Só que você tem que começar a crer e abrir mão de alguma coisa. Falar: não, eu não quero isso não, eu vou orar mais um pouquinho, eu vou ler mais um pouquinho, não, eu vou jejuar, não, mas tem aquilo para a gente fazer. Não pode ir vocês. O problema é que a gente não está buscando Deus como devia. Olha, esse homem foi curado por causa de o seu chefe. A fé dele impressionou Jesus. Jesus falou: puxa vida, eu não achei fé assim nem aonde eu nasci, nem no povo que meu pai escolheu. Olha o que ele está dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tanta.
E a gente está aqui, irmãos, às vezes querendo parar por nada. Você já é salvo, em nome de Jesus, começa a se alegrar. Eu sou salvo, sai daqui hoje com autoridade para falar, sai daqui, capeta. E vai tudo dando errado, você vai orando. A gente está fazendo os negócios aqui, eu estou orando, fala, vai lá, senhor, quebra mesmo. Talvez Deus quer que reforme tudo para a gente comprar e está tudo novo, não sei. Porque nós falávamos hoje, a pessoa se fosse nosso, meu Deus, a gente ia ter que gastar muito dinheiro. Alguém fala para mim, o senhor é positivista. Não é positivista não, eu creio que tem um Deus que cuida. E se der errado é porque Ele quer que eu aprenda alguma coisa que está dando errado. Abra sua Bíblia, por gentileza. João capítulo 9. Quero ler os versículos 11 e 25. Vamos ler? Para a gente ganhar tempo, irmãos, vamos ler aqui na frente. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo. Escute o que ele está dizendo. O homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos. E disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Mas uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aqui é Jesus dizendo o seguinte, esse homem não conhecia Jesus. Foi curado por Jesus e saiu sem saber quem era Jesus. Foi interrogado uma vez, duas vezes. Os seus vizinhos falavam, não, não pode ser ele. Outro falava, não, mas é ele. O dom de cura não espera que o outro creia, porque hoje a gente está dizendo que às vezes esse dom, escuta uma coisa, tem a fé sua, tem a fé dos outros e tem o dom de curar do Espírito Santo. Ele não depende das pessoas. Esse dom é bom porque não dependia daquele lá. Mas espera aí, você já aceitou Jesus já? Crê que Ele é seu único e suficiente Salvador? Não teve nada disso. Só tinha alguém que tinha nascido cego. Nascido cego, irmãos. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não quero saber aonde você nasceu. Deus pode mudar a tua história. Não interessa. Mas eu nasci aqui. Quem pecou? Ninguém pecou não, infeliz. Tudo é pecado? Não. Foi para que se mostre o poder, a graça, a misericórdia do Senhor. Por isso que nós temos que orar e falar, Senhor, derrama esse dom sobre nós, Pai. Mas é que você não teve fé para alcançar. Você acha mesmo que Deus vai olhar aqui e vai dizer, você vai ser curado e você não vai ser? No dia que eu fui curado na igreja, ninguém me perguntou se eu aceitava, não é? No dia que eu fui curado do câncer, ninguém fez uma interrogação, não? Só disse, tem alguém aqui com câncer na garganta e Deus vai curar hoje. Puf, fui curado na hora. Isso a gente tem que voltar a pedir a Deus, Senhor, faz milagres. Mas não, hoje é uma troca. Não, mas eu acho que não. A gente nem está orando mais para isso. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 12 até o 14. Vamos ler? Todo mundo gosta de cantar. Tem um hino que fala desse homem aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Perguntaram-lhe, pois, quem? Olha isso aqui, irmãos. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? O camarada estava andando curado e não sabia nem quem tinha orado por ele. E o que fora curado, não sabia. Sempre que eu leio isso aqui, me dá um nó na cabeça. Porque a gente fica hoje querendo que você seja um teólogo para receber bênçãos de Deus. Isso aqui é dom. Dom é dado. Deus não vai te cobrar o que Ele te deu, porque Ele tem para dar. Ele não tem falta. Se você não está usando bem, o problema vai ser seu, mas Ele vai te dar. Olha lá. Não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar. Havia grande multidão. Versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estáis são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Por que aquele homem estava aleijado? Por causa de pecado. Ali não era nascença. Ali era pecado. Aí Jesus fala, agora, tá bom meu filho, eu já te dei. Só que você toma cuidado, hein? Você vai embora tranquilo, para que não te aconteça coisa pior.
Irmãos, nós temos que pedir esse dom, porque esse dom não depende dos outros, depende só se a gente tiver ele. Deus vai nos usar, vai curar, vai transformar. E tem gente que vai crer depois, por quê? Todos eles foram curados sem ter fé, mas depois que foram curados, conheceram a fé. Só que tem leprosos que foram curados, mas não. Quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram? Jesus está tranquilo. É dom. Tem muita gente curada, desviada. Tem muita gente curada sem crer mais em nada. E alguém fez, mas se Deus curou, não, Ele está tranquilo. Vamos orar nessa noite para que a gente receba desse dom, porque tem muitos irmãos precisando desse dom. E volta a dizer, o dom, ele não vai edificar e fazer eu ser grande. Ele vai curar você e fazer Cristo ser glorificado através da sua vida. Como que a gente tem buscado os dons? Abra sua Bíblia, eu quero ler um texto com você. Mateus 10, 8, vamos ler? Porque hoje, se isso acontece aí, irmãos, o Pix vai ter que rolar solto, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Aí tem uma palavra que a gente está se esquecendo. De graça, recebeste. De graça, dai. Aí hoje o pastor prega, alguém aceita Jesus, ele fala o quê? Seu sangue está nas minhas mãos, você deve a sua vida a mim. Eu devo a sua vida a você? Vai para lá, atrás de mim, capeta. Irmão, vocês não devem nada para mim. Se eu orei pela sua vida, se eu... Não. Ó, o que eu dei foi porque recebi. E se eu dou o que eu recebo, eu não tenho mérito nenhum. E hoje está cheio de gente que Deus usa e depois que eu falo, não, olha, abençoe o profeta. Se não fosse eu, você estava onde? Se não fosse Deus, nós não estávamos aqui. Aí, se você começar a ver alguém cobrando, sai de perto. Olha o que diz 2 Coríntios 11, 14. Vamos ler? Esse versículo aí dá um bom discurso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz. E como que eu sei que é o Satanás? Não vai ser de graça, não vai ser tranquilo, vai ser sempre uma cobrança, vai ser sempre eu, minhas ovelhas. Não, vocês são ovelhas de Jesus, eu sou o pastor da igreja. Eu tenho que só cuidar de vocês, porque senão depois eu vou apanhar. Porque pastor, biblicamente, não tem um pastor que cuida da sua própria ovelha. Ele cuida da ovelha de outrem. Jesus é o bom pastor, as ovelhas são de Deus. E aí Jesus vem ser o bom pastor. E hoje a gente não vive mais essa realidade. Alguém é usado por Deus e começa a pôr peso nas pessoas. O dom não é para isso. O dom é para você estar livre, para ser uma glorificação do reino de Deus. Depois você lê, o aleijado entra no templo pulando, eles querem adorar Paulo, Pedro e João, e eles dizem o quê? Para. O que vocês estão fazendo? O Jesus Cristo que vocês crucificaram, foi Ele que fez isso. E Ele pode usar você. É só você querer, irmão, está disponível para você. Você quer ir embora daqui? Vai lá, se consagra. Faz tudo que a gente já falou antes, porque não adianta querer também ter tudo isso e viver como um mundo. O problema é que a gente quer viver isso daqui, mas não quer as qualificações para viver isso daqui. Primeira coisa, tem que ser cristão. Se não é cristão, como é que você quer ser um instrumento de Cristo se você não crê em Cristo? Só crê no Salmo 23, crê em João 3,16. Quando ele fala da justiça, quando ele fala da palavra, do mandamento, a gente começa a desviar. Olha o que diz o texto, abre sua Bíblia comigo. Quero ler mais uma parte. Vamos ler João capítulo 6, do 10 ao 3, vamos ler? A Bíblia fala dos dons de operações de milagres e de maravilhas. Olha o que diz lá, e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quantos eles queriam. Isso aqui é uma coisa que eu até falei hoje que não vai acontecer no retiro. Comer quantas vezes quiser. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca.
A gente parece que não serve mais esse mesmo Deus. Esse dom, ele faz coisas sobrenaturais, irmãos. Você já pensou pegar ali? Vamos, todo mundo canta também. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão, né? 5 pães e 2 peixinhos. Todo mundo sabe essa história. Para as crianças, tia faz 5 pães, faz 2 peixinhos. Será que você pode nessa noite pedir a Deus para que Deus faça isso? Mas entenda, todo dom ele é para edificar a igreja. A gente queria esse dom para quê? Multiplicar nossa riqueza, para a gente trabalhar menos. Tudo para nós, não é para o bem da obra. Não é para que Deus abençoe pessoas. Irmão, Deus pode fazer milagres e maravilhas, irmãos. Quer ver uma coisa que é impossível, que a gente, hoje estava aqui, eu lembrei disso, e que você pode, quando a gente veio para cá, Adriano estava aqui, lembra? Tinha um orçamento para fazer todo o trabalho. Deu 19 mil e poucos euros. Não lembro exatamente, mas está no contrato de aluguel. No contrato tem lá. Nós recebemos um abatimento de 19 mil e pouco. Quando foi fazer tudo, irmão, Deus é maluco. Deus faz uns negócios que a gente estava aqui. Esse forro ia ficar 4 mil e pouco. Saiu por 1.000. A pessoa que ajudou a fazer esse forro, só ajudou e foi embora. A elétrica ia ficar 4 mil e pouco também. O rapaz que fez cobrou só no quem deu, acho que a gente deu 300 euros para ele. Também nunca mais vi. Veio aqui uns dias, sumiu. Nem sei onde está. Às vezes queria saber esses dias, para agradecer de novo, que a gente sempre vai se lembrando. O piso também era 6 mil e pouco. Achamos uma promoção, né? Chegamos no Leroy Merlin. Não. Bricomate. Chegou lá, o irmão falou, pastor, olha o preço desse piso. Adriano ficou aqui um dia e colocou tudo. Deus fez um milagre de 19 mil, nós gastamos 6 mil. Aí alguém fala assim, como que isso acontece? São dons. Deus trabalha quando você crê. Você tem que começar a sair daqui hoje e falar o seguinte, peraí, eu posso orar e a enfermidade ir embora. Mas e o propósito? Para que eu quero que isso aconteça? Para o nome de Deus ser exaltado. Já está orando errado. Porque o nome dele já é exaltado. Deus não precisa curar você para você adorar ele. Não. Só que se a gente tiver o dom, irmãos, a gente vai começar a fazer diferença nessa cidade. Mas esse dom, ele tem que ser para buscar a edificação do corpo de Cristo. Então você pode hoje sair daqui expulsando demônio, curando enfermidades. Você pode sair daqui hoje tendo milagres acontecendo através da sua vida, mas para isso é necessário se comprometer com o Senhor. Então hoje a gente vai parar nesses dons. Semana que vem nós entramos nos outros.